salve, salve, amigos telespectadores da TV Objetiva Barbacena. Um abraço fraterno, bom dia a todos. Reiniciamos nossos trabalhos após uma jornada na cidade de Barroso, mês de janeiro. Aqui pouco viemos em Barbacena, mas estamos de volta e hoje vejo os senhores com o maior prazer, com a maior honra, recebendo um grande artífice do futebol em toda a região, nosso querido Maurinho Chaves, a quem cumprimento. Muito bom dia, Maurinho. Bom dia, Milton, bom dia, pessoal da TV Objetiva, telespectadores. É um prazer a todo nosso, né, poder vir falar de futebol, um bate-bola aqui com você, Milton, que um ícone aí da imprensa de Barbacena. Há quanto tempo a gente conhece? Desde a década de 80, né? Há mais de 40 anos mexendo com futebol. Então essa oportunidade que você está dando aí para que nós possamos falar sobre os campeonatos promovidos pela nossa organização é muito bom, Hamilton. Eu que agradeço, a recíproca verdadeira. Você também é um ícone do nosso futebol, na organização, ao lado dessa dupla terrível, eu costumo dizer, a dupla impecável. Você com o nosso Matheus Schaefers. Aliás, o Matheus está devendo uma visita também à TV Objetiva. Nós estamos aguardando ele aqui nas lentes da TV Objetiva, porque essa dupla é imprescindível para o nosso futebol. Nessa semana nós temos passado o carnaval, os tamborins esfriaram, agora aquece o futebol, né, Maurinho? Realmente, Hamilton, o futebol começa mesmo realmente no Brasil depois do carnaval, né? Alguns campeonatos aí começaram antes do carnaval, mas nós, na organização, a nossa organização, ela previu desde o ano passado, porque a gente trabalha com cronograma, sabe, Hamilton? A gente previu desde o ano passado, e já estava em setembro, já mapeando o que seria delineado para o ano de 2016, então já tinha um cronograma. Então o cronograma previa começarmos o campeonato no dia 14 de fevereiro, depois do carnaval. O ano passado, como você sabe muito bem, nós fizemos a Copa Barbacena 2015, ela durou quase 8 meses, e para 2016 as equipes que vieram disputar o campeonato pediram uma coisa diferente. O campeonato ficou muito longo, aquelas equipes que foram perdendo a possibilidade de classificação para o mata-mata foram ficando para trás, os jogadores vão desanimando porque não tem possibilidade de classificação. Então esse ano pediram 2 campeonatos. Ao invés de um campeonato Copa Barbacena, pediram 2. Então nós resolvemos fazer a Copa Integração, que é um campeonato com 12 equipes. Preparatório, logicamente, sim, para o campeonato maior que vem no segundo semestre. O nosso campeonato mesmo é a Copa Barbacena. Então, como eu estou te dizendo, nós fizemos um campeonato das equipes que disputaram a Copa Barbacena. O Ajax deu um WO, então está impedido de disputar no ano de 2016 pelo regulamento. A equipe do IFA paralisou as atividades nesse ano. Então nós ficamos com 10 equipes. 4 resolveram não participar do primeiro semestre e sobraram 6. Então vieram mais 6 equipes novas que ainda não faziam parte da nossa organização. Depois a gente vai falar sobre elas aqui. Então compusemos 12 e decidimos 2 campeonatos. O cronograma foi pré-estabelecido para que a Copa Integração comece dia 14 de fevereiro e termine no dia 5 de junho. E a Copa Barbacena, propriamente dita, ela tem o começo previsto para 3 de julho e término por volta no finalzinho de novembro. Aí a Copa Barbacena com 16 equipes. Já está tudo delineado, essas 16 equipes já estão mais ou menos programadas. Pode desistir uma ou outra, mas existe uma fila muito grande querendo participar da nossa organização. Então essas equipes poderá sair uma ou outra e compor. Ou talvez não sair ninguém e ficar essas 12 que estão aqui agora, e mais as 4 da Copa Barbacena que não disputaram a integração, voltam na Copa Barbacena e compõem as 16 que a gente vai fazer no segundo semestre. Eu queria aproveitar, explorando o seu vasto conhecimento pelo futebol, não só regional, futebol amador, futebol varziano, mas, acima de tudo, o futebol brasileiro. Nós temos uma agenda aí, e esse ano promete muito, logicamente, a Olimpíada, em agosto, a tão sonhada medalha de ouro. Mas antes nós temos a bola já rolando pelo campeonato feminino, o mundial, o Brasileirão feminino. Temos também já os estaduais em pleno desenvolvimento. E 27 agora de julho, até 27 de julho a Libertadores, que começa já, o São Paulo já conseguiu a classificação para a fase de grupo, vai incorporar as outras 4 equipes, no caso Corinthians, Palmeiras, o Grêmio e o nosso Atlético Mineiro, a representatividade de Minas Gerais. Nós temos então, a partir de semana que vem, já dia 17, o Atlético joga com o Melgar lá do Peru, joga fora, a condição do futebol de Minas Gerais, quem sabe conquistar mais um título, já visto que o Atlético nos representou muito bem recentemente.
Realmente, Hamilton, para o futebol brasileiro, eu acredito que hoje, se a gente for levar em consideração, o Atlético é aquele que tem mais possibilidades de chegar na Libertadores, na final da E Libertadores. reforçado ontem a notícia muito alvissareira para a torcida atleticana, Robinho já é do Atlético. Está correto. O Atlético perdeu aí o André, que não fazia parte do elenco, jogou até pelo Sport, né? E perdeu o Renato Augusto, né? Renato Augusto. Mas o meio de campo do Atlético é excelente, então não vai fazer muita diferença. Aí, fora isso, manteve praticamente a sua base toda, que é um timaço, foi vice-campeão brasileiro. O Gêmeos foi embora, que é um zagueiro muito bom, mas tem lá o substituto tem à altura. Substituto à altura, veio da base. Fora isso, tem a questão da contratação do Robinho ontem. O Robinho está parado desde 3 de dezembro, quando ele terminou o contrato dele lá na China, vai ter que fazer um recondicionamento e coisa e tal. Mas eu acredito que, se a gente falou de Libertadores, o Atlético Mineiro é o time que mais tem condição de chegar lá. Junto com o Grêmio. Eu acho que Grêmio e Atlético são as duas equipes que praticamente estão mostrando o melhor futebol no momento, pelo menos. Eu ia falar isso, o Grêmio também fez algumas contratações, o Corinthians perdeu praticamente a sua base. Então o Corinthians está se refazendo, o Tite está tendo um trabalho tremendo, tanto é que lá vai ganhando de 1-0 aí no Campeonato Paulista, capengando daqui e dali. E o Palmeiras é uma incógnita na mão do Marcelo, a gente não sabe se o Palmeiras vai a lugar nenhum, o São Paulo não vai a lugar nenhum, provou nesses 2 jogos aí, que lá no Peru empatou com um time de segunda categoria de 0-0, penou para ganhar de 1-0 em São Paulo, um gol lá aos 47 minutos. Foi sofrido a classificação. Sofrido. Então eu acredito que São Paulo não vai a lugar nenhum. Então sobra, na minha opinião, já a questão de Libertadores, Atlético e Grêmio, que devam fazer um bonito papel aí. Encerrando o giro profissional, nós temos agora em março a abertura da Copa do Brasil, que falam que é a competição mais democrática do Brasil, e logicamente nós vamos ter eliminatórias já pela frente aí também. Em março o Brasil joga primeiramente com a equipe do Uruguai, vai ser dia 24 de março, depois dia 29 de março, no finalzinho de março, contra o Paraguai. Eliminatório, o Brasil nunca deixou de participar de uma Copa do Mundo, não vai ser desta feita que nós vamos viajar lá para a Rússia, né? Mas hoje a situação do Brasil está tão difícil, os nossos vamos dizer, grandes jogadores, ele não vai dizer isso, os nossos jogadores de seleção estão todos espalhados pela Europa, pela China. Os da China nem vão vir mais, porque sumiram. Quem vai para a China, você sabe que some, a mídia não toca no assunto, ninguém sabe nada. Vão vir aqueles da Europa, e eu acredito que o Brasil vai classificar, porque o nome da camisa amarelinha ela ainda pesa. Mas a gente já viu que o primeiro jogo do Brasil deu uma derrota por 2-0 para o Chile, e ela já começa a complicar um pouquinho. Balançou um pouquinho. Tá, eu não acredito no Dunga como treinador, eu acho que o Dunga é péssimo. Eu acredito que hoje, apesar de todos os detalhes, com tudo que está, a varredura que está sendo feita no futebol brasileiro, ainda existe alguma coisa dentro da CBF, que esses jogadores que estão vindo, tem alguma coisa do Gilmar Rinaldi, Dunga, por trás ali como empresários. Eles falam que não, mas isso aí a gente sabe que existe ainda no futebol brasileiro, apesar de toda a varredura. Então, a gente acredita que a seleção brasileira vai na Rússia, mas eu não acredito mais. Já visto, o Hamilton, que nós tivemos uma copinha São Paulo de futebol, terminada agora 25 de janeiro, com o Flamengo campeão. Quantos jogadores subiram para o time do Flamengo? Ninguém, está contratando um monte de argentino. Quantos jogadores subiram para o time de São Paulo? Já foi a época, o tempo em que a Copinha fornecia grandes jogadores. Grandes jogadores. Então, você quer ver exemplo de Copinha? Ricardo Mendes jogou no Atlético Mineiro, no Corinthians. O Lincoln foi para a Europa, saiu da Copinha, foi revelado no Atlético. Ricardo Mendes é bom lembrar que é da nossa região aqui, de Vitorino. Então, eu estou citando assim, pessoas que estão aqui no nosso métier, que saíram da Copinha. Hoje a base está tão degradada que estão buscando jogadores argentinos, olha bem, o Grêmio com toda a pompa anunciou o Bolanho chegando lá no Grêmio. Botou a camisa 23, o cara. Peraí, esse camarada aí, há 20 anos atrás, não jogava nem time de segunda divisão no Brasil, porque nós tínhamos, revelava jogador, e hoje não se aproveita a base. Então o que vai acontecer? Eu acredito que a continuar nesse caminho,
o futebol brasileiro tende a chegar uma hora que não vai chegar em lugar nenhum mais. E vamos fazer um saneamento então, deixando esse profissionalismo esdrúxulo, e essa que é a verdade, vamos dar ênfase no que mais nos interessa, que é o regional. Antes de falar da Copa Integração, nós temos também uma Copa muito importante na cidade de Desterro do Melo, a 4ª Copa de Desterro do Melo de Futebol Amador. É verdade, Hamilton. O Desterro do Melo, como todas as cidades nas cercanias de Barbacena, promovem seus campeonatos no primeiro semestre. O Desterro do Melo sempre promoveu seu campeonato municipal. Alto Rio Doce também já começa agora em março. Capela Nova, Carandaí, mais quem? Cipotânia, Santa Bárbara, Ibertioga, citando aí. Você falou em Desterro do Melo. O que acontece? Desterro do Melo, esses campeonatos, eles promovem com o pessoal da cidade. São equipes da cidade cercanias ali de Desterro do Melo, já falando precisamente da cidade de Desterro do Melo. O Caio, secretário de Esportes, é um amigo que eu tenho. A prefeita Márcia dá todo o apoio. Nossa, você nem imagina, a prefeita Márcia está sempre presente, dá um apoio tremendo para Desterro do Melo. A gente tem visto isso lá. Então, como as equipes que disputam o campeonato municipal de Desterro do Melo podem inscrever até 5 atletas de fora, alguns atletas da cidade ficavam sem disputar. Então a prefeita pediu ao Caio que fizesse 2 campeonatos. Um é a Copinha. Essa Copinha só pode gente do município. Mora no município, tem uma residência no município, comércio, ou sejam filhos ou netos de melenses. Não é prestigiar, é privilegiar. Sim, privilegia a prata da casa. A prata da casa. Ok, então faz essa Copinha, é uma Copinha de tiro curto, é um mata-mata. Começa domingo agora já com 2 jogos e ela dura um mês e pouquinho. E aí é um preparativo para o municipal, que começa lá pelo mês de abril e esse vai até agosto. Então aí é o Campeonato Municipal de Desterro do Melo. Uma promoção espetacular, igual eu digo para você, o secretário de Esportes hoje, Caio, é extremamente dedicado, uma premiação fora de série, uma das melhores premiações que a gente já viu por aqui. Compram também diretamente daquela empresa no Rio Grande do Sul. Cancela justamente lá pelo Rio Grande do Sul. Sim, aquela mesma empresa que eu comecei comprando a premiação para a minha Copa em 2014, eu, através do conhecimento, eu indiquei essa empresa para o Caio. Ele começou a comprar então diretamente lá no Rio Grande do Sul e se você olhar aí nas reportagens do blog do Matheus, as reportagens que ele fez no campeonato ano passado, você vai ver a próprio site do Futebol Melense. Se você olhar aí no Facebook Futebol Melense, você vai ver também toda a premiação. Já está chegando, ele já fez uma encomenda, vai ficar em mais de R$6 mil isso a preço de custo, hein? A premiação. A premiação para a Copinha e para o Campeonato Municipal, já chega tudo agora, finalzinho de fevereiro, já está vindo tudo com logo, tudo personalizado, tudo programado lá no Rio Grande do Sul. Até porque a premiação, se me permite, parece meados de março agora, a premiação dessa primeira competição da 4ª Copa. O mata-mata vai rápido, parece que fim de março nós estamos sabendo quem vai ser o campeão. Sim, já, domingo agora começa. Eu, por exemplo, domingo acho que eu já vou dar uma chegada no Desterro do Melo, que eu gosto de ver o futebol de lá. E como eu disse para você, o mais importante em Desterro do Melo, em todas essas cercanias, Hamilton, é o apoio que a prefeitura dá. Olha bem, haja visto que a prefeitura banca a arbitragem, a prefeitura banca a premiação, a prefeitura não tem que as equipes levar bola, porque o Caio, por exemplo, ou as equipes de todas as outras cidades aí compra bola. A Senhora dos Remédios, esqueci, a minha cidade, caramba, compra aí um monte de bola. As bolas são fornecidas da competição, foram fornecidas pela organização. Então, quer dizer, as equipes vão para lá para jogar bola. Um outro detalhe, o ano passado, a prefeitura de Desterro do Melo distribuiu jogos de camisa para todas as equipes. Quer dizer, isso é extremamente importante. Haja visto o apoio tão grande, só fugindo um pouquinho da curva. Há 15 dias atrás, eu vou lá em Senhora das Dores ver um futebol. Aí quem estava jogando lá era o time do Serrano de Desterro do Melo. Que vai fazer parte dessa competição. Vai fazer parte da Copinha. Serrano, Tigres, o Aspirante, o Velão, que é tradicional também, o Real Sport, o RT, mereceu e esperança. Isso. Esse time do Serrano está disputando o campeonato lá de Senhora das Dores. Por incrível que pareça, eu cheguei e encontrei um ônibus de Desterro do Melo, um ônibus escolar. Eu olhei e falei, uai, o ônibus de Desterro do Melo está aqui hoje, o que aconteceu? Aí eu fui lembrar, a prefeita disponibiliza a condução
para as equipes da cidade que se deslocam para outros locais. Esse Em exemplo- Barbacena você não consegue um carro. É que eu ia falar, esse exemplo deveria ser seguido Não. por outras cidades aí, hein? Não, infelizmente, o Hamilton, eu já falei isso aqui e não tenho nenhum problema de falar. Nós temos, em Barbacena, nós sabemos que temos um secretário de esporte. Mas ele é cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, mas ninguém nunca vê. Qual é o apoio que a gente tem aqui em Barbacena de poder público para futebol? Nenhum. Inclusive, Hamilton, eu gostaria de dizer o seguinte. E o esporte é que alavanca, essa que é a verdade, é que desvia do mau andamento da mocidade hoje, quer dizer, trazer o esporte, como dizia Juvenal na antiga Grécia, mensano e corpore sano, quer dizer, há que se ter esporte para desenvolver a mente da rapaziada. Não, se você olhar no Estatuto do Menor e do Adolescente, ele é claro quando ele diz que o poder público é responsável pela educação, pela saúde, pelo lazer e pelo esporte. Olha aqui, há quanto tempo nós não temos uma categoria de base em Barbacena? Seja feita pela Liga, seja feita por alguém, porque quem quer que seja, a gente não vê nada. Saudades que eu tenho do Campo da América, Onda Nunes, com a rapaziada ali, né, da família, levava a garotada lá, e nessa eu incluo, inclusive, o Zé Luiz, nosso grande Zé Luiz também, rolava sua bolinha lá, na época do seu Zé Rosa, hein? Há muito tempo atrás. A gente não jogava a Barbacena nada. já foi grande. Não jogava nada. Então, o que acontece, Hamilton? A diferença hoje de Barbacena para as cidades adjacentes em questão, quando a gente fala de apoio, seja ele financeiro ou qualquer tipo de apoio, ela é gritante. Haja visto, Hamilton, que você viu aquela premiação que nós demos aí na Copa Barbacena, troféu primeiro, segundo e terceiro colocado, 35 medalhas douradas para o primeiro, 35 prateadas para o segundo, 35 de bronze, bronzeada para o terceiro. Uma taça de disciplina, um troféu de goleiro, um troféu de artilheiro, goleiro menos vazado, troféu de artilheiro, e ainda um troféu que nós demos de lembrança uma réplica do troféu de campeão para a família do Antônio Marcos, né? Antônio Marcos. Haja visto, Hamilton. O troféu de campeão, se você for na loja hoje, ele custa em torno de R$1.000. Você sabe quanto custou aquela premiação a preço de custo no CNPJ da minha empresa no Rio Grande do Sul? Menos de 500. 1.500, não, a premiação total. Toda, muito menos. R$1.563. R$1.563. Quer dizer, gente, se o poder público falar assim, Maurinho, você vai promover 2 campeonatos, eu vou te dar 3.000. Eu compro a premiação todinha dos 2 campeonatos. Eu não consigo nada. É o homem certo no lugar certo. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Um desportista da cidade, que eu vou me furtar de dizer o nome dele, me ligou para patrocinar a Copa Integração. Perguntou quanto que eu gastaria para patrocinar a Copa. Eu falei, com R$1.500 eu compro toda a premiação. Ele se comprometeu e agora sumiu. Simplesmente desapareceu. É desportista da cidade, a gente não pode falar o nome daqui agora, por questões de ética. E eu sou bastante ético naquilo que eu falo. Apesar que as equipes que disputam o campeonato já sabem quem é essa pessoa. Quando ele anunciou que patrocinaria a Copa, nós falamos o nome dele na reunião. E agora nós tivemos que desfazer, não tem mais patrocínio, a gente vai ver o que a gente vai fazer daí para frente. Mas a Copa, eu tenho certeza que será a super organização de você e do Matheus supre qualquer deficiência. Não, independente de qualquer coisa, Hamilton, se hoje eu pegar aí R$150, se eu não conseguir o patrocínio, que se cada equipe der R$150 aí de taxa de inscrição, eu compro uma premiação monstruosa para a Copa Integração e para a Copa Barbacena também, que a gente já vai vir no segundo semestre, a gente vai arrebentar, você pode ter certeza. Independente se o poder público vai ajudar ou não vai ajudar, nós não estamos preocupados com isso, porque a nossa preocupação é fazer futebol. Haja visto, às vezes eu me pergunto, o que um camarada com 65 anos igual eu, e o Matheus também já é um sexagenário, o que esses 2 caras estão pretendendo ainda fazer futebol? Pô, candidata política nós não somos. Ganhar dinheiro a gente não ganha, a gente até tira do bolso para poder colocar, porque você vai de gasolina daqui, dali, vai num campo, vai no outro, a gente não está nem um pouquinho preocupado com isso. Uma coisa, Hamilton, é igual se você está fazendo, igual eu estou fazendo, igual o Matheus faz.
quando a gente chega num determinado ponto da nossa vida, a gente não pode parar. Se você fica dentro de casa, o que vai acontecer? Você começa a pensar em doença, a barriga começa a doer, a perna dói, a cabeça dói, você já não está enxergando. Mas quando você arruma uma atividade para fazer, igual eu estou fazendo, você faz, o Matheus faz, a gente está ocupando o nosso tempo e está ocupando a nossa mente. E enriquecendo o ambiente. Sim, o que acontece? A gente está tendo qualidade de vida e com um detalhe, a gente está botando a cabeça para continuar pensando. Então você pode ver, hoje eu já tenho 65 anos, e a gente está com essa memória toda, graças a Deus, ainda trabalhando. E o cabelo não branqueou ainda não. Ainda não. Então, o que acontece? Quando duas, por exemplo, você está falando do Matheus, cara, é a parceria mais perfeita que eu já vi até hoje, dois camaradas conseguir pensar da mesma forma, e quando a gente diverge de alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é sentar. Matheus, vamos conversar? A gente conversa. O que você acha? Então, a gente consensa todas as ações que a gente vai fazer em cima do campeonato. O Matheus não toma nenhuma ação e nem eu tomo nenhuma ação. Tudo que a gente tem de diferente que vai fazer, nós sentamos, sim, a gente senta, dialoga sobre o assunto, discute o teor do conteúdo que esse assunto vai ter, e aí sim, nós vamos para a legislação e vamos procurar a nossa base consubstanciada. Para poder a gente aplicar dentro do campeonato. Se você me permite, nós tivemos uma cobertura, eu e o Zé Luiz, nesse último mês de janeiro, lá no Seclans, do 21º torneio de futsal de verão daquela grande cidade que ajuda o Brasil a crescer, por que não? Fiz um paralelo, aproveitando o Matheus e Maurinho Chá, um paralelo com um trio de ouro que tem lá em Barroso também, mandando até um abraço, aproveitando, o Léo Vilela, o Marquinhos, e o diretor-geral do Seclan, lá o nosso querido Zezé, o José Carlos Oliveira. Fiz um paralelo, falei, Barbacena, nós temos uma dupla também impecável como vocês aqui. Ô Hamilton, o Seclan existe há quanto tempo, né? E faz categoria de base, faz futsal, e vem alavancando o Barroso já há quanto tempo, é um exemplo a ser seguido na região. Essa competição no interior de Minas Gerais é a número 1. Sim, sem dúvida nenhuma. O Léo, eu não conheço pessoalmente, ainda não tive o prazer, mas é um amigo de Facebook, a gente de vez em quando compartilha alguma coisa do Seclan, ele compartilha para mim, a gente às vezes faz algum comentário. Eu acompanhei alguns jogos transmitidos ao vivo pela TV Objetiva, espetáculo de cobertura, parabéns para o Seclan, parabéns para a TV Objetiva, eles fizeram um trabalho maravilhoso, eu tenho certeza que isso aí vai continuar. Alguma falha, diga-se passagem, aproveitando o gancho aqui, foi um laboratório que fizemos, foi a primeira vez que uma TV, nossa aqui, a TV Objetiva, fez ao vivo. E parece que não ficou muita cores aqui apagada na cores, acho que houve um contorno bonito nessa competição através da TV Objetiva. O importante, Hamilton, é o seguinte, você sempre tem que ter uma primeira vez. Então vocês fizeram a primeira vez. E agora eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter, com um processo de melhoria contínua, vocês vão se aperfeiçoando cada vez mais, aperfeiçoando, e vai chegar num ponto que as falhas existem, mas elas serão tão mínimas que serão imperceptíveis. E outras coisas virão pela frente, nós estamos aí com um projeto muito bom para 2016, se Deus quiser, com a paz e espírito e com a bênção do nosso São José Operário, nós vamos crescer muito na TV Objetiva, se Deus quiser. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que o trabalho de vocês hoje no futebol, se eu falar de Barbacena, eu estou falando pouco, mas futebol da região, a ênfase que vocês estão dando para o futebol é tão grande que hoje, vocês são hoje o principal meio de comunicação que existe no futebol de Barbacena. Haja visto os acessos que a TV Objetiva tem tido nos seus programas de terça e quinta, que é o seu programa, mas as coberturas agora ao vivo, ou aquelas coberturas, mesmo as coberturas gravadas que vocês fazem e depois jogam no ar pelo YouTube, jogam no ar pela TV Objetiva. Então as visualizações, os comentários que a gente vê na cidade, vocês hoje conseguiram abraçar a comunicação do futebol de Barbacena, do esporte de Barbacena. Isso é extremamente importante, estava faltando. Então vocês vieram para complementar uma lacuna que existia no nosso futebol, no esporte da região. E você me permite agora, contornando com tintas fortes, nós estamos chegando no crepúsculo da participação brilhante do nosso Maurinho Chaves aqui. Vou falar agora a ênfase no momento, sem sombra de dúvida, da nossa Copa Integração. Bola já rola nesse domingo. Isso, Hamilton. A gente gostaria de pegar aqui, só para mostrar para o pessoal, aqui está o regulamento da Copa Barbacena. Foi distribuído com 40 dias de antecedência.
as equipes tiveram tempo de ir para casa, lerem o regulamento, porque normalmente o regulamento de futebol em Barbacena ele vira desodorante. A pessoa coloca debaixo do braço e só vai usar o regulamento quando a coisa chega num ponto que não... Aí às vezes até é tarde. Aí já está demais. Está aqui, tá aqui o regulamento da Copa Barbacena, da Copa Integração, como eu disse. A Cruzeirense deve ter dado uma ênfase à questão da equipe do Cruzeiro e colocaram lá Cruzeirinho. Eles são aqui do Mendonça, né? Como a Copa está sendo realizada em Barbacena, eles quiseram vir disputar com a gente. Então vão jogar no campo do Atlético Safortes, fizeram uma parceria com o Atlético Safortes, que não está disputando nenhuma competição. E Cruzeiro, essa primeira partida, isso mesmo, Cruzeirinho, o Cruzeirinho vai jogar o Atlético Safortes com o Verona. Verona, ao meio-dia, domingo. Ao meio-dia. Então ele vai mandar, pelo menos nesse campeonato, ele vai mandar lá no campo do Safortes. Possivelmente na Copa Barbacena, ele deva disputar também, aí sim, aí ele deve mandar lá no Mendonça. Inclusive eu já fui até lá no campo do Mendonça uns 15 dias atrás, passei ali por Safortes para a gente dar uma olhada. Eles têm um campo muito bom lá no Mendonça também. Um campo tamanho oficial, trave, a gente mediu o trave, tamanho oficial. O campo tem todas as condições de praticar futebol amador. É o campo aberto, mas não tem problema como os demais campos nossos aí. O local para disputa do regional nós temos aí breve, um abraço para o Juarez lá do Mamonas Lanches. Nós vamos ter o estádio aí à altura do futebol varziano, do futebol de Barbacena, ali na Pedreira Franco, para aquelas imediações, indo para o campo de aviação, né? Hamilton, eu tenho acompanhado o Juarez desde que ele começou a pensar em fazer aquele campo. Eu acompanhei desde o dia que colocou o primeiro tufo de grama naquele campo. Eu ainda passei lá ontem. Se você vê que maravilha que está o campo gramado, mas está verdinho, está um espetáculo. Já fiz arquibancada, 2 arquibancadas, uma de um lado e outra do outro. Os bancos de reserva estão praticamente prontos. Vestiário para as 2 equipes com 4 chuveiros quentes, para que os atletas possam tomar banho. É um bar que vai funcionar. O campo já está fechado, já estão telando o campo. Então, para que nós possamos... já está no regulamento, inclusive, o seguinte: as semifinais e as finais, independente se é a equipe do Valência, que é a equipe do Mamonas, né, passar para as semifinais e as finais, os jogos serão lá. Se Deus quiser, a finalíssima, as 2 finalistas será lá no campo do... As semifinais... As semifinais e as finalistas. E as finais. Maravilha. O ano passado não deu a oportunidade da Copa, da nossa campeonato nome do Antônio Marcos ser feito lá, porque não tinha ainda terminado. Essa é a verdade. O que aconteceu foi o seguinte, amigo, desculpa ter te interrompido, é que o Juarez estava com um grupo de pedreiros lá trabalhando e não deu tempo de terminar até lá, então nós tivemos que ir para o Andaraí. Ele ficou até pesaroso, ele queria que fosse lá. Claro. Você já pensou ele, por exemplo, disputando com o Valência uma final de campeonato e sendo campeão dentro do estádio dele? A festa seria mais... maravilhosa. Apesar que a festa foi excelente. Mas, então, para a Copa Integração já está programado, junho, se Deus quiser, lá no campo. Se vocês tiverem oportunidade, ou quem tiver oportunidade, de ir lá, o endereço é o seguinte: você descendo ali para o aeroporto, se você virar à direita, você está indo para o bairro Sulim. Então você vira à esquerda, passa em cima de uma pontezinha, atravessa em cima da linha férrea e segue em frente. Você mata a saudade da ferrovia. 2,5 km à frente é o estádio do Valência, eu acredito que vai chamar Mamonão o nome do estádio. O Juarez já está com toda a estrutura, tudo indica que, correndo dessa maneira, Hamilton, nós temos aqui já programado para o dia... Vamos na terceira rodada aqui, quarta rodada, dia 6 de março, lá no campo do Valência e Olaria, às 10 horas da manhã. Não é uma inauguração do estádio, mas já é o primeiro jogo no gramado do Valência. Maravilha. Então, ontem eu e o Zé Luiz estivemos com a parceira muito grande, importante, nosso abraço, inclusive, para a moçada toda lá, da Net Rosas, e vislumbramos também essa possibilidade de levar, por que não, internet lá nesse estádio, porque lá vai ser oportunidade de transmitir muito ao vivo, muita partida. Sim, é claro. Hoje, para o futebol de Barbacena, a vinda desse estádio do Mamonas aí, o pessoal do Mamonas, do Juarez, que é o seu presidente, vamos dizer, o mentor
de tudo isso, eu acredito que isso vai ser uma das redenções do futebol de Barbacena. Haja visto, Hamilton, que o projeto do Juarez não é um projeto de futebol basiano, não é um projeto de futebol amador. Ele não tem nenhum, o interesse dele é outro. Nós já conversamos muito sobre isso e eu vou dar o apoio de logística e o apoio jurídico na área de esporte. Olha bem, jurídico na área de esporte, que eu não sou advogado, para que ele possa se filiar à Liga de Desporte Barbacena, que é o primeiro passo, a filiação à Federação Mineira de Futebol, e ele tem um projeto de um trabalho de categoria de base, que o que a gente já conversou, se concretizar em Barbacena, vai ser a revolução do futebol da região. Vai alavancar novamente o nosso futebol tão decaído dos últimos anos. Com toda certeza. Então esse projeto é um projeto dele, então a gente, então como você falou, as semifinais e finais no campo da Copa Integração, no campo do Valência. E para domingo agora, então a gente começa então a Copa Integração, ontem fizemos uma reunião de fechamento, a reunião durou um pouco mais, as súmulas, lembrando bem, são súmulas personalizadas. Na primeira coluna, eu não trouxe uma aqui, mas uma hora dessa a gente mostra para vocês, na primeira coluna da súmula é uma coluna em branco, onde o atleta coloca o número da sua camisa. Na segunda coluna tem aquele registro que eu mostrei para vocês, dá licença aqui, ó, já veio o registro na súmula o registro do atleta, na frente do registro tem o nome dele e ele assina na frente do nome. Então não tem nenhuma possibilidade de erro, nenhuma possibilidade de nada. O atleta, para assinar, para jogar o futebol, ele tem que estar com a carteirinha de atleta dele entregue pela organização, plastificada, assinada, com o carimbo aqui atrás, como eu mostrei para vocês, dando a condição de jogo para o atleta. Se não tiver, não tem nenhuma possibilidade. Isso é então, qualidade absoluta e tenho certeza que o sucesso virá tranquilamente. Eu acredito que isso aí é a maneira que a gente encontrou, porque olha bem, nós não tivemos durante a Copa Barbacena 2014, Copa Barbacena 2015, da Copa Tererê 2015 e a Copa Barbacena 2015, não, Copa Barbacena 2014, Copa Tererê 2014 e a Copa Barbacena 2015. De 2014 para cá, quando eu fiz a parceria com o Matheus e a gente começou esse trabalho, nós não tivemos nenhum problema de julgamento de irregularidade. Bem organizado, supre qualquer problema. A outra coisa que a gente não pode deixar de falar, que é, na região, a única Copa que tem um tribunal constituído desde 2014, com o escritório de Freitas e Freitas com 4 advogados, mais o Luiz Carlos de Rezende, que é ícone no futebol de Barbacena, conhece tudo. Ele foi presidente da Liga, ele foi presidente da Junta de Justiça Esportiva da Liga na década de 80 e 90, que você lembra disso, durante 3 mandatos, eu fiz parte da Junta de Justiça com ele, mas o Zé Antônio da Casa Leal, que é outro que trabalhou com a gente na Liga durante mais de 10 anos, quer dizer, também é outro conhecedor profundo das coisas do esporte. Tivemos julgamentos em Barbacena, que se você vai lembrar disso, que o Adelque Ziller era o advogado do Atlético, veio defender uma equipe aqui em Barbacena. Fez um paralelo entre a súmula do árbitro. Quando ele chamou a súmula do árbitro de papel higiênico, o Luiz Carlos Rezende, que era o presidente da junta, virou para ele: o senhor se retira, o que o senhor disse, o senhor se retira do tribunal. O senhor não é ninguém para me retirar do tribunal. Luiz Carlos, então o senhor sai por aquela porta, que o senhor, eu acabei de destituir o senhor como defensor da equipe que o senhor veio defender aqui. Eu me lembro, você me lembra disso. Então, quer dizer, são pessoas com conhecedores profundos do futebol. E mais a gente tem também o Tostão, muito sério, da Correio, Carlos Alberto Júnior, desportista, radialista, desde a década de 80 também, está junto com a gente, foi meu companheiro de Rede Ferroviária Federal. Eu gosto muito do Tostão, um camarada que é batalhador pelo esporte. Então nós temos aí hoje 7 pessoas no tribunal, um tribunal extremamente sério, um tribunal isento, que não é ninguém de equipe, não tem torcedor de equipe, não tem nada. A situação é completamente diferente. Haja visto, nós tivemos um julgamento de 2 atletas da equipe do Casa Verde na final do campeonato da Copa. O Luiz Carlos de Rezende, que faz parte do tribunal, dentro do tribunal ele levantou e se julgou impossibilitado
pelo código de fazer parte daquele tribunal, porque ele mora no bairro Valentim Penassi e é presidente da Associação de Bairro do Valentim. Então ele se levantou, ele estava compondo o tribunal, ele se levantou e o tribunal ficou composto por cinco pessoas na época. Então a lisura acima de tudo. Sim, é honestidade, lisura, transparência naquilo que a gente faz. Essa é a nossa base. A transparência, a honestidade fazendo aquilo que a gente faz. Tudo que a gente faz é transparente. A gente não tem que... Procura aplicar o Código Brasileiro de Justiça Esportiva e a Lei Orgânica do Futebol Brasileiro. Dentro da medida do possível, a gente vai levando o futebol de Barbacena. Vai costurando. Então... Uma coisa, meu, só que deu uma certa polêmica no futebol de Barbacena é o seguinte, esse ano nós colocamos para a Copa Integração, a pedido das equipes, não é a organização, haja visto que não é Maurinho, não é Matheus, a pedido das equipes, que o atleta que disputar a Copa Integração, ele vai disputar a Copa Integração. Se ele disputar o campeonato da Liga, que é um campeonato paralelo, ele vai estar disputando lá. O momento que ele vier e disputar uma partida pela Copa Integração, ele está na Copa Integração. Se ele volta a disputar um campeonato da Copa da Liga, a própria agremiação, a própria equipe corta ele e substitui por um outro atleta. Ah, mas por que é isso? Vocês estão inventando? Não. Volto a dizer para você, nós conversamos aqui em off. A Lei Orgânica do Futebol Brasileiro, no capítulo 3º, artigo 60 e 61, ela diz que é o seguinte: qualquer atleta, profissional ou amador, tem que ter 66 horas de intervalo de uma partida para outra. Isso nós estamos falando em atleta de clube profissional, ou de atleta de categoria de base de clube profissional e mesmo de amador. Atletas que têm médico, massagista, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem toda a cobertura para atletas de alta performance, são 66 horas. Preservando, logicamente, a integridade, Sim. principalmente a saúde do atleta. O que nós estamos pensando? Nós estamos pensando que eu quero fazer, mas eu quero jogar 2 campeonatos, eu quero jogar uma partida 10 horas, eu quero jogar outra meio-dia. Não pode. Olha bem, nós da Copa Integração fizemos isso. Vai jogar 10 horas ou vai jogar meio-dia na Copa Integração, se jogar lá, vai ser cortado. Por quê? Você pensa bem, os nossos atletas não têm nenhuma preparação e quer jogar 180 minutos. Haja visto, Hamilton, que você vai lembrar muito bem, que você que acompanha o esporte, há mais de 10 anos a FIFA baniu do futebol mundial aquela maldita daquela prorrogação que um atleta jogava 90 minutos, desgaste, que normalmente a prorrogação ou ela é numa final de campeonato ou numa classificação. Depois mais 30 aqui, depois mais 30 e às vezes até pênalti. Pênalti. Quer dizer, o camarada quando ele ia para uma disputa de pênalti, ia fazer igual o Thiago Silva, senta na bola e vai chorar. Você está me entendendo? Porque o desgaste emocional era tão grande. Então, se a própria FIFA baniu 120 minutos, por que o nosso atleta que não tem preparação nenhuma vai jogar 180? É claro que tem exceções numa copinha, pode... Esse prazo aí pode cair para menos horas. Ela pode cair para 44 ou 48, desde que a CBF autorize. Tá? Isso é uma autorização, isso é uma coisa diferente. Nós, por exemplo, os nossos atletas, são atletas de final de semana, que praticam futebol de final de semana. Tem que seguir rigidamente isso aí. Então nós estamos seguindo o que manda a lei, é claro. Muitas pessoas acharam ruim, mas as equipes... quiseram isso, colocaram isso e a gente vai cumprir a risca na Copa Integração. É um protótipo. Se der certo, a gente vai continuar na Copa Barbacena do mesmo jeito. Aliás, acredito que até a gente já vai continuar, porque isso é preservar a integridade física das pessoas e a responsabilidade dos dirigentes sobre aquelas pessoas. Antigamente tinha Gumex que passava no cabelo, é do seu tempo, passava no cabelo para segurar o cabelo, dura lex, sede lex, no cabelo só Gumex. E a lei é isso mesmo, tem que obedecer a lei. Se é dura, rígida, tem que ser os objetivos, suas finalidades. Eu já vi isso, você me desculpa ter que falar isso aqui, mas uma das coisas, desculpa, que a gente não continuou fazendo parte da Liga de Esporte Barbacena, porque a gente tentou colocar a lei lá dentro e a coisa não fluiu da maneira como a gente previa, tanto eu quanto o Matheus, tanto é que 6 meses depois da eleição da posse na Liga, nós saímos e fomos fazer campeonato paralelo aqui fora,
estão levando da maneira que pode, você já participou de algumas coisas aí, e a gente vai continuar fazendo. Enquanto a gente tiver vontade, vai continuar fazendo. A não ser que alguém amanhã vira e fale assim, ó, você não pode fazer mais, uma justiça, por exemplo, vira e fala assim, ó, você não pode fazer mais, então a gente vai se afastar, e vamos dizer, como diz o outro, vamos deitar no sofá, e vamos assistir Champions League, vamos assistir campeonatos europeus e para aí afora. E até porque estamos chegando no finalzinho dessa entrevista promissora, eu tenho certeza, do futebol de Barbacena e toda a região. Bola rola pela Copa Integração. Domingo nós vamos ter no campo do Barcelona. Lá no campo do Barcelona, 2 partidas serão realizadas. Sim. Às 10 horas devemos ter Barcelona e Olaria, e mais tarde no Barcelona, o Santa Cruz e Milan. São 2 partidas. Mas no complemento nós temos no Campestre, vai ter Internacional e Valência, Campo do Olaria, Liderança e Grêmio, o Campo do Minas, Juventude e Mosqueteiro, mais tarde às 12 horas, como já falei, no Barcelona, Santa Cruz e Milan, e doutor Sapote, já falamos aqui, o Cruzeirinho com Verona. Está correto. Então essa é a primeira rodada, a tabela já foi definida, as equipes já estão sabendo o que nós vamos fazer daí para frente. A gente espera que essa Copa Integração tenha o sucesso das competições anteriores. As equipes mais antigas que já disputaram com a gente já sabem como que a gente age, como que é o métier. As equipes novas, nós estamos fazendo reunião desde dezembro, para você ter uma ideia. Nós fizemos N reuniões, já toda semana fazendo reuniões, mostrando para pessoas como que a gente trabalha, como que é a metodologia de trabalho. Para você ter uma ideia, hoje nós temos já inscrito num cadastro feito pelo Matheus, um trabalho espetacular. Nós já temos quase 600 atletas inscritos nas competições. Então nós tivemos aí um monte de atleta novo que está chegando, alguns atletas que disputaram a Copa Barbacena não, eles vão disputar, mas haja visto o seguinte, essas carteirinhas de atleta que eu mostrei aqui, elas não pertencem às equipes, elas pertencem à organização. Terminou a Copa, agora nós recolhemos todas as carteiras, inclusive estão comigo ali, e o seguinte, vieram para a organização. Então aqueles atletas, por exemplo, o Casa Verde, citando um exemplo, o Casa Verde, o Novo Horizontino, que não estão disputando a Copa Integração. As carteiras vieram comigo e os atletas do Novo Horizontino, Casa Verde, e outros que não, o Zanando Pinheiro Grosso, que não vão disputar a Copa Integração, as carteiras vieram comigo. E esses atletas que vão disputar a Integração, já foi entregue. A mesma carteirinha vão usar na Copa Integração, porque o registro do atleta é o mesmo, está no banco de dados do Matheus. Amanhã ou depois, para uma estatística de cartão amarelo, cartão vermelho, artilheiro, goleiro menos vazado, o Matheus pega essas planilhas de Excel que ele fez como arquivo e joga numa planilha, inclui no site. Então, se a gente não quiser fazer reunião, a gente falar isso aqui, e fala assim, o cara está se engrandecendo. Não. Se não quiser fazer reunião, não precisa. Hoje, a tabela está pronta, os jogos estão marcados, já estão delineados, data, horário, local. Então, se não quiser fazer reunião amanhã ou depois, na terça-feira, quando a gente pega as súmulas com a AB, que nós temos um contrato com a AB, para fornecimento da arbitragem para os nossos campeonatos. Então, na terça-feira de manhã, quando eu pego com a AB as súmulas e passo para o Matheus todos os dados de cartão amarelo, cartão vermelho, irregularidades, gols, artilheiros, o Matheus alimenta o site. Sim, eu passo para o Matheus uma planilha de Excel, ele alimenta o site na estatística. O banco de dados o banco de dados está ali. Se não quiser fazer reunião, não precisa. As equipes que quiserem vão, acessam o site, sabe os seus jogadores que estão suspensos, tomaram o segundo cartão amarelo, terceiro cartão amarelo, está pendurado, atleta que foi expulso. Haja visto que em 2014 nós tivemos vários julgamentos, em 2015 nós tivemos 2 julgamentos só reuniu o tribunal 2 vezes, quer dizer, o pessoal já sabe. Foi nossa, coisa, a questão disciplinar, você haja visto, a equipe que ganhou a taça disciplina, que foi a equipe do Aliança, ela teve 34 pontos perdidos, que a taça disciplina ela é regida da seguinte forma, Milton, para dar cartão amarelo 1 ponto, para dar cartão vermelho 3 pontos. Quer dizer, durante um campeonato inteiro, uma equipe que teve 34 pontos perdidos só, isso significa o seguinte, que a disciplina nos campeonatos já está prevalecendo. Tá. Eu já vislumbramos sucesso absoluto mais uma vez pela Copa Integração, tenho certeza disso. Agora, Manuel Chaves, as lentes da TV Objetiva e nós da TV Objetiva agradecer muito a sua participação, que enalteceu e enriqueceu muito a nossa TV Objetiva. Mais outros dias virão, tenho certeza, a casa é sua. Suas considerações finais para encerrarmos esse bate-papo proveitoso para o futebol regional. Ô Hamilton, nós da organização, eu falo isso em meu nome e em nome do Matheus, dessa parceria que deu certo,
Eu quero agradecer aqui de coração, no ar, o Matheus por ter acreditado no trabalho da gente, por ter acreditado. Eu conheci o Matheus em 2012, através da Liga de Esporte Barbacena, logo depois, nós continuamos o nosso trabalho na Copa Barbacena 2014, quando eu convidei ele para trabalhar comigo, Copa Tererê, Copa Barbacena 2015, agora na Copa Integração. Então, eu sei o Matheus é minhas pernas, sem o Matheus eu não ando, você pode ter certeza disso. Então eu agradeço muito o Matheus, a parceria que ele fez comigo, para a gente tocar esse futebol de Barbacena da melhor maneira possível. E, mais ainda, agradecer a vocês, TV Objetiva, de nos dar essa oportunidade para que nós pudéssemos estar aqui hoje, falando sobre a Copa Integração, sobre a futura Copa Barbacena, mostrar uma parte do nosso trabalho, pequena, mas tem muita coisa para mostrar, eu tenho certeza que outras virão, e preciso muito de vocês, da TV Objetiva, para divulgar semanalmente as coisas da Copa Integração. Todas as vezes que vocês nos convidarem, nós estaremos aqui com o maior prazer, porque essa é a oportunidade que a gente tem de divulgar o nosso trabalho e contar com você também lá na Rádio Sucesso para continuar divulgando, porque a divulgação de vocês na Rádio Sucesso também é extremamente importante. Agradeço de coração a você, Hamilton, ao Zé Luiz, a TV Objetiva, e nos colocamos ao dispor de vocês. Quando vocês precisarem, é só dar uma ligação, a gente tem um imenso prazer de estar aqui novamente, continuar falando do futebol de Barbacena, da região, do Brasil, de onde quiser. E parodiando a dupla, o trio de Barroso, a dupla de Barbacena, Maurício Chaves e Matheus, nós estamos agradecidos. Veja você, essa dupla também no áudio da nossa Sucesso FM, a nossa Rádio Sucesso FM, a rádio que combina com você e com todo ouvinte. E o áudio fica por conta da Sucesso, mas o vídeo é da TV Objetiva, a nossa TV online. Nós agradecemos, muito obrigado pela sua presença, Maurício Chaves. Volte sempre. Se Deus quiser, estaremos aqui todas as vezes que tiver necessário ou que vocês nos convidarem. Muito obrigado. TV Objetiva, a sua TV online.